Agora, de tal modo que ela veio dali, morro abaixo, até o sopé do morro. Agora, esta água gloriosa estava jorrando pelos morros em 5 córregos. Agora, 5 é o número de graça. J-E-S-U-S, F-A-I-T-H, G-R-A-C-A. Está vendo? 5 é o número de graça. Na caixa, 5 córregos estavam despejando daqui de cima, descendo por aqui. E cada uma dessas eras tinham essa pedra de confissão. Os santos estão dormindo, esperando, 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 esperando. Está vendo? Continuando até esta era. Mas breve, o Espírito Santo sendo derramado de Cristo virá e selará a igreja. Então a igreja será arrebatada. Será uma unidade completa de Deus, uma noiva para Cristo, que será o cabeça de tudo. Estão me acompanhando agora? Agora, ela se perguntava... Agora, em seu sonho, ela se perguntava se este pequeno córrego chegaria a alcançar o sopé. Está vendo? Estava secando. Agora, sendo que ela mesma... Agora, eis o que eu quero que vocês entendam agora. Ela mesma estava se perguntando sobre ela própria. Ela tinha o Espírito Santo? Agora, eu evitei dizer isso há uns dias atrás, pensando que a igreja seria bastante espiritual para captar isso. E talvez seja melhor eu desligar esta fita agora mesmo, mas... porque não quero que isso saia por entre os irmãos. Mas você poderia falar em línguas, poderia gritar, poderia dançar, poderia expulsar demônios, fazer o que quisesse, e ainda assim não ter o Espírito Santo. Aqueles discípulos não voltaram regozijando e clamando porque os demônios lhes eram sujeitos. E Jesus, bem no meio deles, estava Judas. Jesus não disse naquele dia, quando ele veio, que muitos virão a mim e dirão, Senhor, não expulsei demônios e em teu nome não fiz obras poderosas? E eu direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheci. Essas coisas não são indicações do Espírito Santo. Por seus frutos os conhecerei. Agora você diz, irmão Branham, deveríamos falar em línguas? Absolutamente que sim, isso é dons de Deus. Mas esses dons de Deus, sem essas virtudes neles, tornam uma pedra de tropeço para o incrédulo. Isso não é aceito por Deus. Isso tem de ser primeiro. E quando você tiver fé, virtude, sabedoria, temperança, paciência, piedade e amor fraternal, então o Espírito Santo desce e sela você como uma unidade. Do mesmo modo que ele sela as eras da igreja como uma unidade. Do modo que ele faz a sua noiva, é o modo que ele faz seu indivíduo. Feito do mesmo material como Eva foi feita de Adão, uma costela do lado. Aqui estão as coisas que você tem de ter primeiro. Você não pode personificá-las, você não pode imitá-las. Elas têm de ser mandadas por Deus e nascidas de Deus. Imitação só causa confusão. É como eu disse, poderia imaginar ver uma ave que come carne podre, sentada ali com pena de rolinha fincada em suas asas, a dizer, veja, sou uma rolinha. Ele não é uma rolinha, é uma ave que come carne podre, abutre. Poderia você imaginar um pássaro preto de pena de pavão em suas asas e dizendo, está vendo? Isso é uma coisa que ele fincou aí. Mas tem de vir de dentro para fora. É isso, produz cristianismo. Deus, pelo poder do Espírito Santo. A nossa irmã ficou com os pés molhados quando chegou no sopé. Todos nós sabemos que a irmã Shepherd é uma caridosa... Sua casa está aberta. Ela e o irmão, não me importa se for vagabundo, mendigo, ou seja o que for, eles dão de comer, fazem qualquer coisa que podem para ajudá-lo. Oh, Deus aceitou isso, a parte do seu fundamento. E eis, agora, compreendam esta lição. Eis o que há de errado com o... Eu não deveria pôr em funcionamento para isto. Eis o que há de errado com o tabernáculo Branham. Você está vendo? Tem 2 tipos diferentes de fé. Tem 2 tipos diferentes de virtude, como eu afirmei o outro dia. 2 tipos diferentes de sabedoria, 2 tipos diferentes de temperança. Um acha que é a proibição, eles têm... Não é esse o tipo de temperança que Deus está falando. É aquele temperamento ímpio, incontrolável que você tem, e coisas desse lado, voltam, polêmica.
Paciência e assim por diante tem um escárnio disso, um fingimento de ser. Uma fé dada por natureza, uma virtude dada por natureza. Tem uma temperança dada por natureza, e todas essas coisas são dadas por natureza. E a maior parte da nossa fé é fé mental. Pelo ouvir a palavra, nós traz-nos ao reconhecimento mental de Deus. Mas se isto vier de cima, oh irmão, se chegar a alcançar isso, tem uma fé pia espiritual. Então, o que essa fé faz? Essa fé reconhece somente a palavra. Não importa o que qualquer outra coisa diga, ela só reconhece a palavra. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo ainda é Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando a própria palavra está derramando-se na nossa fé mental torna-se uma revelação espiritual. E sobre este fundamento edificarei minha igreja. Veja, não sobre um conceito mental de unir-se à igreja, um conceito mental daquilo, mas sobre a revelação. Quando os córregos de graça estão derramando-se nessa fé mental que você tem, então sobre isto, uma revelação espiritual, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Está vendo? Isso mostra que seriam contra ela, mas nunca prevalecerão. Oh, que coisa gloriosa! Agora veja, a fé, estes 5 córregos, eu estava com um giz aqui, mas calculo que ele não chegou a trazê-lo. Mas os 5 córregos que você vê descendo por aqui misturam isto. Foi o Espírito Santo que fez a igreja de Éfeso. Foi o Espírito Santo que fez nascer a igreja de Esmirna. Foi o Espírito Santo que deu a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira na Idade Média. Foi o Espírito Santo que edificou essa noiva, a eleita, que saiu de todos os sistemas organizacionais no decorrer das eras, assim. E tem uma noiva eleita, predestinada de Jesus Cristo, que o Espírito Santo tem chamado para sair, a eleita. E tem sido o Espírito Santo nesta era, naquela, até chegar ao topo, o Espírito Santo. E agora, como nos indivíduos, essas virtudes e coisas são, sabedoria e temperança, são acrescentadas à nossa fé. Então, quando a pedra de coroa vem, o Espírito Santo cimenta isso. Aí está o batismo do Espírito Santo. É por isso que está tão baixo hoje. Deixe-me ver aqui, tem uns textos anotados aqui. Vejamos, eu tinha um desenho feito aqui para o sonho dela. Está vendo? Vocês não conseguem vê-lo daí. Agora, vindo do Espírito Santo, o que vem? Então ele dará a você fé sobrenatural, fé espiritual, e isso aqui na parte de baixo. Então essa fé espiritual reconhece apenas a palavra. Não importa o que qualquer outra pessoa diga, não adianta nada. Essa conhece só a palavra. Se alguém disser, os dias dos milagres passaram, essa fé só conhece a palavra. Alguém diz, não existe essa coisa de batismo do Espírito Santo. Essa fé só conhece a palavra. Essa é verdadeira fé espiritual. Você está vendo? Isso mesmo, está vendo? Ela só conhece a palavra. Então, isso foi número 1. Número 1, chegando a você, sua fé mental. Aqui mesmo vem o Espírito Santo descendo na sua fé mental, tornando-a uma fé espiritual. Então, a fé espiritual só reconhece a palavra. Agora, e número 2, 3, então você terá espiritual, terá o Espírito Santo e selará todas estas coisas dentro de você quando esse Espírito Santo cobre isto. Da sua fé para cima até o Espírito Santo selar você com Cristo. Então se tornam um. Amém. Tirem essa coisa da minha frente, é difícil para os braços. Tornam-se um. Veja, você e Cristo vivem juntos. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Está vendo? Então essa é uma unidade selada do Senhor Deus.
Agora, então, são vindicados e colocados em posição. Quando se dá essa ocasião, eles se tornam filhos e filhas vindicados de Deus.